Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Fique por dentro de tudo que vai acontecer na novela. Deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber tudo em primeira mão. Aproveite e comente de qual cidade e estado está assistindo. Feito isso, bora para o vídeo. Ira diz para Oron que o casamento deles foi realizado para que Oron pudesse se vingar dela livremente. E que agora que toda a verdade foi revelada, ela quer que essa formalidade que há entre os dois acabe, pois não há mais motivos para que eles continuem casados. Oron não diz nada e apenas fica olhando para a Ira. Ira então diz para Oron que eles e todos que rodeiam eles estão muito machucados com tudo o que aconteceu e que é muito difícil de reparar o mal que foi feito a eles. E que a melhor opção é o divórcio. Oron não diz nada e apenas sai do escritório batendo a porta com muita força. Oron sai da mansão e fica pensando no que Ira disse sobre o divórcio ser a melhor opção para eles. Ora vai até o jardim e para em uma árvore e fica se lembrando da conversa que acabou de ter com Ira no escritório. Oron se senta no banco e fica dizendo para si mesmo que as coisas não podem terminar assim. Harika pergunta para eles o que está acontecendo e por que eles estão olhando para ela assim. Kena então diz para Harika que ela não doou o rim para Vosla. Harika tenta se defender, acusando Meren de ter armado alguma coisa contra ela. Harika pergunta para Kena se ele está acreditando na bobagem que elas estão dizendo e diz para Kena que elas estão armando contra ela. Kena diz para Harika que só vai lhe fazer uma pergunta e que só vai perguntar uma vez. Kena então pergunta para Harika qual é o tipo sanguíneo dela. Harika não responde a pergunta que Kena lhe fez e diz apenas que Vosla precisava ser salva e que ela apenas doou seu rim para Vosla. E pergunta para Kena se é assim que ele pretende recompensar lá pelo seu sacrifício. Sabinen interrompe Harika e diz para ela responder a pergunta que Kena lhe fez e dizer apenas qual é o seu tipo sanguíneo. Harika fica quieta. Seb então diz para Harika qual é o tipo sanguíneo dela e diz que com esse tipo sanguíneo ela nunca poderia ser a doadora de Vosla. Seb nem pede para que Harika lhes dê uma explicação. Seb nem fica com raiva e ameaça dar uma sapatada em Harika, mas Mullen não deixa e leva Seb nem para fora do cartório. Kiana Paspalhão apenas fica olhando para Harika, não acreditando que ela conseguiu enganar ele esse tempo todo. Assim que Mary e Seb nem saem, Kiana pergunta para Harika por que ela fez isso. Harika responde que fez porque o ama e diz para Kiana que sabe que cometeu um erro, mas que fez isso porque se apaixonou por ele e porque queria que eles tivessem um futuro juntos. Kiana grita com Harika dizendo que não quer ouvir mais nada e diz para Harika que não vai ficar com ela. Kiana tira a aliança e joga no chão. Harika pega a aliança de Kena no chão, chorando. Meu Deus, que cena maravilhosa! Oron diz para si mesmo que deveria ter dito a verdade para Ira assim que descobriu e que Ira está certa em estar chateada com ele e que ele não pode segurar mais Ira na mansão. E que se ela quer ir embora, então ele deve deixar. Nursa tenta dar os remédios para Eunyen, mas ele não aceita. Ira chega e pede para que ele tome os remédios. Mas Ali responde que não vai tomar, pois Ira vai ir embora quando ele melhorar. Ira então diz para Ali que não vai ir embora da mansão e que ficará com ele. Ali acredita em Ira e aceita tomar os remédios. Oron se lembra do dia que Ira lhe deu a bússola, e na ocasião, Ira disse para Oron que estava lhe dando a bússola como agradecimento por ele ter encontrado sua tia Saidete. Oron então volta de seus pensamentos e diz para si mesmo que irá receber a pior das recompensas,
por ter confiado nele. Ira termina de dobrar as roupas de Eunhyen e se senta ao lado dele na cama. Ele então pergunta para Ira por que ela está triste. Ira responde que não está triste e que está feliz porque ele está melhorando. Ali responde que sabe que ela está triste porque queria ir embora e que ela não queria mais ficar com ele na mansão. Ira pede para que Ali nunca mais diga isso e diz para ele que o ama muito e que ele é muito precioso para ela. Ali diz para Ira que ela não é mais o que costumava ser e diz que ele sabe que ela está arrependida de ter voltado para a mansão e que é por isso que ela está triste. Oro ia entrar no quarto de Eunhyen, mas acaba ouvindo a conversa deles e decide ir embora. E ainda percebe que alguém ia abrir a porta. E decide olhar e acaba vendo Oro indo embora. Quando Oron ia entrar em seu quarto, a cobra mãe o chama e dispara. Ele que não tem lugar para ir na mansão. Oron fecha o punho com muita raiva de Afinfin. Mas decide não responder ela e entra em seu quarto deixando a cobra mãe falando sozinha. Assim que Oro entra, ele vê o vaso de flores que ele deu para Ira em seu aniversário e se lembra sobre o que Ira lhe disse, de que tudo o que ela queria era um vaso de flores, igual que a sua mãe tinha. Oro então volta de seus pensamentos e diz para si mesmo que Ira o deixou muito triste. Oro ia trocar de roupa e Ira entra no quarto deles. Mas Oro entra no closet e fecha a porta. Manwen está com Kena em um banco na frente do mar. Ela está conversando com Sabine ao telefone. Sabine avisa Manwen que já avisou Vosla sobre o acontecido e que Vosla já está indo embora para casa. Seb nem pergunta para Meren como Kiena está. Meren diz que Kiena está muito bravo com ele, mesmo por ter acreditado cegamente em Harika. Sabe nem diz que é normal, mas que espera que ele se acalme logo. Meren responde que vai ligar para ela mais tarde, pois vai conversar com Kena. Meren avisa Kena que Vosla já está indo para casa, com Sebre, irmã Férida. Que ela diz para Mary que não a escutou quando ela lhe avisou que Harika não era o que parecia ser. Kiana então diz para Manwen que ao invés de acreditar nela, ele acreditou na bondade de Harika e que ela era diferente das pessoas da família dela. Que ela diz para Manwen que deveria ter acreditado nela desde o início. Kena então diz que não se conforma dele não ter percebido que Harika era uma pessoa e pergunta para Mary se ele é tão cego assim com as pessoas. Meren diz para que não, uma citação do Senhor Yakup, que às vezes estamos tão obcecados a fazer o que achamos que é certo, que não percebemos a realidade que está à nossa frente. Que não diz para Manwen que ela está certa. Kena se levanta e Meren pergunta para onde ela está indo. Kena responde que vai recomeçar a sua vida. Ira fica esperando Oron sair do closet. E quando Oron sai, ele pergunta para Ira o que ela faz ali. Ira diz para Oron que ele não disse nada para ela sobre o divórcio e que ela queria uma resposta. Oron diz que está ocupado agora e sai batendo a porta de novo na cara de Ira. Vosla chega carregada em sua casa, muito abalada pela verdade que lhe contaram sobre Harika. Vosla diz indignada que não pode acreditar que uma pessoa faria uma coisa dessas. Seb nem diz que não está nem um pouco surpresa e que sempre soube que Harika não era uma boa pessoa. Prima Férida intervém e diz para Seb nem que falar de Harika agora não mudará as coisas, sabe? Nem diz que vai voltar para o escritório, que deseja melhoras para Vos. Vosla diz para a irmã Férida que achou que Kena formariam família e seria feliz. Irmã Félida diz para Vosla pensar positivo e que Kena conseguiu se safar de um casamento ruim antes que fosse tarde demais. Oro vai conversar com o Sr. Yakup, diz para ele que ele lhe pediu o divórcio e que está esperando que ele lhe dê uma resposta.
olha uma pergunta para o Senhor e a culpa. E o que será de Ira depois do divórcio? Como ela vai se sustentar sozinha? E diz para o Senhor e a culpa. E que sabe que ele gosta muito dela. E já percebeu que ela não quer mais ficar na mansão. Senhor Yacup diz para Oron que ele está usando esses argumentos como pretexto. Pois a verdade, ele já percebeu que Oron não quer se divorciar de Ira. Oron responde que dá crédito para Ira, pois sabe qual é a razão para ela querer ir embora. Senhor Yacup pergunta para Oron se ele já pediu desculpas para Ira. E pergunta para Oron também se ele já tentou abrir o seu coração para ela. Sebne volta ao trabalho e logo em seguida, Kena e Merin chegam também. Kena se senta e começa a escrever, e Sebne pergunta o que ele está fazendo. Kena responde que está fazendo uma petição de divórcio. Sabine comemora e diz que finalmente eles vão se livrar de. Harika irá ajudá-lo e a montar um quebra-cabeça. Norsa chega para trazer um suco de laranja para Ali, que a Maísa preparou, e se senta para ajudar eles a terminarem o quebra-cabeça. Norsa percebe que ele está triste e pergunta para ela se ela está bem. E daí Perihan entram no quarto de Elien. Finge tendo interesse sobre o garoto. Perihan pergunta para Nursar como a Liz está. Nursa responde que a Lisson está bem, pois graças a Ira ele voltou a comer e a beber. Peri reações adversas aos medicamentos dá um sorriso amarelo e trouxe um presente para Alien. Ali abre o presente que claramente é para um bebê. E obviamente Ali não gosta. E dá pergunta para Ali se ele não gostou do presente. Não responde por. Ali diz para Ira que com certeza ele gostou. Mas o brinquedo não é para a idade dele. Sim, para uma criança mais nova. Ira pega o brinquedo e diz para Ali que não entendeu o porquê dele não ter gostado do brinquedo, pois o brinquedo faz barulho e criança adora barulho. Perihan fica com vergonha e tira o brinquedo das mãos de Ira e diz que, com certeza, Ira escolherá melhor da próxima vez. Ira fica com um sorrisinho de canto de rosto, achando tudo isso muito engraçado. Quando Ira e Perihan saem, Ira e Nutsar morrem de dar risada da burrice de Ira. Perihan pergunta para Ira por que ela comprou um brinquedo de bebê para Lieda. Responde que achou o brinquedo bonito, por isso comprou, e que não sabia que brinquedo tinha idade. Diz para Ida prestar mais atenção e Ali, e manda ela ler um livro sobre crianças, pois Ali é o caminho mais rápido para ela conquistar o coração de ouro. Sabine diz para Merlin que gostaria de ter chegado mais cedo no cartório. Assim Quena nem precisaria pedir o divórcio para Harika. Agora Sabine está toda feliz por eles terem se livrado de Harika Mirim. Não diz nada e Sabine começa a colocar as coisas de Harika dentro de umas sacolas de papel e percebe que Merin está triste. Ela então pergunta para Merin por que ela está triste. Merin responde que hoje era o dia do casamento de Kena e que ele deveria estar feliz. Sabe, nem diz para Melin que Kena se livrou de um futuro ruim e que ele ainda se casará e será feliz com uma pessoa que seja boa para ele. Vosla está muito triste e diz para a irmã Félida que tudo isso parece um pesadelo, do qual ela só gostaria de acordar. Irmã Félida tenta consolar Vosla, mas nesse momento que ela chega, e ela decide deixá-los sozinhos. Kena e Vosla se sentam e Vosla pede desculpas para Kena e diz para ele que tudo isso é culpa dela. Kena diz para Vosla que ela não teve culpa de nada e diz que eles não tinham como saber que Harika era uma canalha. Que ela diz para Vosla que tudo na vida tem volta e que ela receberá seu castigo um dia. Ele então diz para Vosla que já entrou com o pedido de divórcio e pede para que Vosla lhe prometa que não vai mais chorar por esse assunto. E pede para que ela prepare algo para eles comerem e voltarem a ser felizes.
Ira encontra com Oro no corredor da mansão. Oro se lembra do que o Senhor Jacob lhe disse sobre ele demonstrar seu arrependimento para Ira. Mas Oro não diz nada para Ira e entra em seu escritório de cabeça baixa. Ira percebe a tristeza de Oro. Oro entra em seu escritório e continua se lembrando das palavras do Senhor Jacob e nas suas últimas conversas com Ira. A noite cai e Oro continua trancado no escritório. Pensando em Ira, Norsa vai até o escritório conversar com Oro e pergunta se ele está bem. Oro não responde Norsa. Ela então diz para Oro que sabe que ele não quer que Ira vá embora da mansão, assim como ela e a Lítio. Norsa então diz para Oro que ele deveria dizer para Ira o que ele está sentindo e que ele deveria aproveitar para fazer isso enquanto Ira ainda está na mansão. Orla não responde no Tsar e ela sai do escritório, dizendo que não entende por que ele está agindo assim, que não volta para seu escritório e encontra com Mewen e pergunta para ela o que ela está fazendo ali. Mewen responde que ficou esperando ele para saber como ele está. Que não responde que está bem, pois já entrou com o pedido de divórcio. E nesse momento, Harika chega no escritório de Kena. E Kena, com muita raiva, pergunta para Harika como ela tem coragem de aparecer no escritório dele. Harika está com o pedido de divórcio que Kena fez na mão. Ela rasga o pedido de divórcio de Kena na frente dele e diz que não vai dar o divórcio para ele. Oron sai do escritório e encontra com Ira no corredor. Ira pergunta para si mesma em pensamento por que Oron está tão quieto. Oron diz em pensamento que não pode dizer nada do que sente para Ira. Ira então para de encarar o Oron e decide entrar no quarto de Ali, mas quando ela ia entrar, Oron pega a Ira pelo braço, coloca o copo de água dela em cima da mesinha e a leva para o escritório dele. Assim que eles chegam no escritório, Oron diz para Ira que ele deveria ter contado a verdade para ela assim que ele descobriu, e que ele deveria ter livrado ela de seu sofrimento. E diz para Ira que ele agiu errado e que sente muito. Ira não diz nada e apenas fica olhando para Oro. E no episódio 118, Oron diz para Ira que aceita seu pedido de divórcio. Mas Ira fica chateada com o que Oro lhe disse sobre lhe dar o divórcio. Aparentemente não é isso que Ira quer. Harika vê Mary conversando com Kena e fica com muita raiva. Ela então espera Mary sair do escritório para confrontá-la. Harika vai conversar com Vosla e Vosla lhe dá uma bofetada. Ira diz para Oron que mudou de ideia e que vai ficar na mansão. Ainda não acabou. Outra notícia da novela acaba de sair. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora e saiba tudo que vem por aí na novela. Deixe seu gostei nesse vídeo e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Ative as notificações para ser informado de tudo que vem por aí na novela.